Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, iremos falar sobre ambiguidade. A ambiguidade e os seus efeitos de sentido. Vamos ver também quais são as ocorrências da ambiguidade e de que forma nós podemos desfazer essa ambiguidade. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, começando aqui, falando da ambiguidade e os seus efeitos de sentido. Ambiguidade significa a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma expressão, em uma frase ou em um texto inteiro, em razão do contexto linguístico. Ela pode ocorrer por diversos fatores. Então, ao longo da nossa aula, vocês vão perceber que a ambiguidade ela pode ser utilizada de forma positiva ou de forma totalmente negativa. Então, é importante que vocês identifiquem essas duas variações, para que não ocorra um erro e que vocês possam utilizar de forma que seja um recurso estilístico. Os recursos da ambiguidade. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem. É uma figura de palavra e também uma figura de construção. E há recursos que possibilitam o enriquecimento de seu uso em determinados contextos, ou que poderá levá-lo a ser visto como um vício de linguagem. Então, atenção, a ambiguidade pode ser vista como um vício de linguagem, decorrente muitas vezes da má colocação das palavras dentro de uma frase. A ambiguidade, contudo, nem sempre é um erro de expressão ou um vício de linguagem. Em literatura, o texto pode ser polissêmico, ou seja, apresentar uma multiplicidade de sentidos. Então, atenção para esses dois termos. Ela pode ser um vício de linguagem ou ela pode ser um recurso estilístico, que você vai acrescentar ao seu texto, você vai acrescentar a sua fala, a sua produção, para trazer elementos que enriqueçam o seu texto, que tragam outros efeitos de sentido para aquela sua produção. A ambiguidade ela pode produzir um efeito de ironia. A ironia é bem comum utilizarmos no nosso dia a dia, não é verdade? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a ironia. A ironia também é um dos recursos utilizados na ambiguidade, já que toda ironia torna-se ambígua, por ser carregada de uma duplicidade de sentidos. O que não quer dizer que toda ambiguidade seja irônica, não. Nós temos alguns efeitos de sentido, no qual a ambiguidade pode sugerir essa ironia, mas nem sempre vai ter esse efeito de sentido. De acordo com o dicionário, ironia significa o quê? Significa expressão ou gesto que dá a entender, dentro de um determinado contexto, o contrário de algo diferente do que se diz, né? Então, nós falamos algo, afirmamos uma coisa e, na verdade, queremos dizer totalmente o contrário. Então, estamos nos comunicando de forma irônica, quando nós dizemos algo e, na verdade, estamos querendo falar algo totalmente o contrário. Pode ser também uma atitude de quem tem expressões ou gestos irônicos, pode ser também um sarcasmo. Qual a diferença entre a ironia e o sarcasmo? O sarcasmo ele é mais pejorativo, né? Ele tem um tom mais agressivo, enquanto a ironia não. A ironia, apenas a gente fala uma coisa e, na verdade, está querendo dizer outra. E dá para perceber quando as pessoas estão falando de forma irônica, né? Quase sempre dá para a gente perceber. Às vezes a gente fica ali naquela dúvida, será que ela está falando sério? Ou isso foi uma ironia? Acontecimento ou resultado totalmente do que eram as expectativas, né? Principalmente na charge, nas tirinhas, você está esperando um desfecho e vem outro, então tem aquela quebra de expectativa, né? Então gera uma expectativa que ela não se confirma. E aí nós temos o caso também da ironia. Ou seja, a ironia é um instrumento que utilizamos para dizer o contrário daquilo que se pensa. Muitas vezes para zombar de alguém ou de alguma coisa, visando sempre uma reação do outro. Ela é um recurso estilístico,
muito utilizada em gêneros como a piada e a charge, e também podemos percebê-la na publicidade. E na nossa linguagem do nosso dia a dia, né? Quando vocês trocam mensagens ou quando vocês estão conversando com os colegas, eles fazem aquelas perguntas meio sem noção ou aquelas perguntas que são bem óbvias e aí você acaba reagindo com uma ironia, respondendo de forma irônica, né? Aqui eu trouxe uma gravura do Facebook, né? Um personagem bem conhecido da gente. No caso, o Kiko, ele tá ali chorando, né? São cenas que se repetem, a gente já sabe o acontecimento, porque são cenas que são sempre repetitivas, né? Então ele tá ali chorando e aí perguntam para ele: "O que foi, Kiko? Tá chorando?" Então, assim, é bem óbvio que ele está chorando, né? E aí ele diz: "Não, estou segurando a parede." Né? Então, um exemplo clássico de ironia. Muitas vezes a gente acaba respondendo assim, né? Cuidado para não ser um pouco grosseiro quando alguém lhe fizer uma pergunta óbvia. Às vezes o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa, né? E aí, sim, nesse caso, teve o uso da ironia. Outro efeito de sentido, neste caso aqui não é como ironia, mas está no caso de polissemia, né? Polissêmica. A palavra é polissêmica. Rede social. E aí ele responde: rede social aqui em casa é outra coisa, né? E nós temos uma charge que está fazendo o quê? Está fazendo uma crítica em relação à rede social. A rede que nós utilizamos no nosso dia a dia para trocar informações, para trocar conhecimento, para interagir. E lá na casa dele, rede social significa outra coisa, né? Então, a charge, ela tem esse cunho crítico, econômico, político, social, que visa realmente chamar a atenção, criticar, né, fazer o leitor refletir sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Vale lembrar que se o leitor não tiver conhecimento sobre determinado tema, ele não vai conseguir fazer a interpretação adequada. Se eu não sei o que está acontecendo no cenário econômico do meu país, eu não vou conseguir entender uma charge que está relacionada à economia. Se eu não acompanho o que acontece no cenário político do país, quando sair uma charge com determinado político, eu não vou conseguir entender aquele contexto. Então, é necessário que haja um conhecimento prévio por parte do leitor, para que ele possa suprir as expectativas impostas a ele. Então, assim, entende-se que o leitor ele sabe o que é uma rede social e ele sabe que o país passa por grandes dificuldades econômicas e sociais. Se for uma pessoa que não tem conhecimento disso, ela não vai conseguir fazer essa interpretação de forma adequada. Quando se trata de charges que retratam algo presente em determinado contexto cultural, econômico e social. Por exemplo, para que o leitor compreenda o que está querendo ser passado, seja de forma humorística ou crítica, é preciso que ele esteja ciente do tema que está sendo abordado. Então, vamos ver aqui mais um, no sentido também polissêmico, né? Mais um, como eu falei para vocês, a ambiguidade ela é muito utilizada nas propagandas publicitárias. E o que vocês acham? Quando ela é utilizada nas propagandas, nas publicidades, vocês acham que ela é utilizada como um vício de linguagem? Porque a pessoa que elaborou a propaganda, ela cometeu um erro linguístico, usou ali um vício de linguagem, ou vocês acham que é utilizado como um recurso estilístico? Vamos ver essa aqui então. É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? Insetsan. Então, trata-se de uma empresa que presta trabalho, né, de detetização. E aí ele faz um jogo de palavras, né? A mesma palavra com significados diferentes. E como eu sei o significado dessas palavras? Pelo contexto. Como eu vou saber que se trata de preço e como eu vou saber que se trata de um inseto? Porque aí, no caso, eu estou falando dentro de um contexto. Como ele diz aqui, ó, é claro que existem empresas mais baratas, que cobram menos, com um valor mais acessível. Mas é isso que você quer? Mais baratas? Quer dizer, aquele serviço que determinada empresa que está cobrando um valor, que sabe que esse valor não é capaz de cobrir os gastos adequados, vai trazer o quê? Prejuízo. Em vez de eliminar o seu problema, vai trazer mais baratas para a sua casa. É essa a mensagem que ele quer passar. Então, vamos ver um pouquinho sobre as ocorrências da ambiguidade. Por que ocorre tanta ambiguidade? Quando ela é um vício de linguagem? Quando ela deve ser
eliminada, né? Quando ela deve ser evitada. Porque quando a gente utiliza como recurso estilístico, é algo que nós estamos fazendo proposital, para chamar a atenção do leitor, para dar mais ênfase àquilo que nós queremos falar. Então, vamos lá. A ambiguidade ocorre por conta do mau uso do pronome. Por exemplo, João e Maria vão desquitar-se. Nesse caso, podemos entender que João e Maria vão desquitar-se um do outro, ou que cada um vai se desquitar dos seus respectivos cônjuges. Então, a ambiguidade nos traz essas duas interpretações. A ambiguidade ocorre também por conta da má colocação das palavras. Às vezes a sentença de vocês está toda correta gramaticalmente, não tem nenhum erro ortográfico, nenhum erro gramatical, mas a posição que essas palavras foram colocadas, se é antes do substantivo, se é depois do substantivo ou do verbo, ela traz essa ambiguidade. Vamos ver aqui. Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. Perceba que a ambiguidade faz com que não seja possível saber se os alunos ficaram insatisfeitos naquele determinado momento, ou se esses alunos são sempre insatisfeitos. São os alunos insatisfeitos, já são conhecidos por isso. Né? Todos já conhecem eles por essa característica. Então, por conta da má colocação de palavras, nós tivemos a ocorrência da ambiguidade. O mau uso dos pronomes relativos, né? Quando nós temos dois antecedentes expressos, né? Já foi citado e tem a partícula que vai anteceder outra que também já foi citada. Exemplo, a estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. Quem estudava enfermagem? A garota ou o rapaz com quem ela estava falando? Então, não dá para a gente perceber, né? Você consegue distinguir quem estuda enfermagem? Se é a estudante ou o garoto? Não dá. E aí fica livre para que eu possa fazer as duas interpretações. Não distinção entre pronome relativo e conjunção integrante. Observem que o tempo todo vocês têm que ir buscando os conteúdos lá da morfologia, né? Conjunção, preposição, os advérbios, o tempo todo vocês vão estar em contato com esse conteúdo que é lá da morfologia. Então, aqui como exemplo nós temos: o aluno disse ao professor que era carioca. Neste caso, a ambiguidade impede que o leitor identifique quem era carioca, se é o professor ou se é o aluno. Não dá para a gente perceber. E como escrever sem ambiguidade? O que vocês podem fazer para evitar essa ambiguidade, que na verdade é negativa, que na verdade é um vício de linguagem? Posso utilizar como recurso estilístico? Pode, mas você vai ter que ter muito domínio de algumas categorias para que você possa utilizar como recurso estilístico. E nem todo texto vai poder utilizar como recurso estilístico. Vai trazer essa variação para vocês. Então, como escrever sem ambiguidades? Na redação do Enem, o candidato deve estar atento para não escrever seu texto de forma truncada. Ou seja, deve evitar que um texto que não siga uma linearidade ou muito difícil de compreender por não concluir as ideias e misturá-las. É muito comum na redação do Enem, o candidato começa a escrever e ele não tem uma ordem, ele não é linear, ele vai atropelando as ideias. Coloca uma ideia aqui, passa para outra, depois volta para outra ideia e não vai seguindo uma linha de raciocínio. Ele vai misturando todas as ideias, como se fosse jogando tudo no texto. Vai ficando tudo embaralhado e traz uma má compreensão para aquele que está lendo o seu texto. Ao escrever um texto dissertativo, argumentativo de forma ambígua, o candidato pode prejudicar a compreensão dos termos. Isso pode ocorrer se houver a utilização de palavras de forma errada, resultando em erros de concordância. Nesse caso, o candidato vai perder pontos na competência 1, além também de prejudicar a coesão textual, sendo penalizado na competência 4. O que é coesão e o que é coerência? Nós já falamos sobre isso.
coesão são os elementos que ligam o texto, né? São as preposições, são as conjunções, os advérbios, que vão fazendo o quê? Vão ligando, vão interligando as orações, vão interligando os parágrafos, vão fazendo como se fosse uma costura no texto, né? Vai deixando o primeiro parágrafo, deixando ligado ao segundo, deixando ligado ao terceiro, interligando a conclusão, e assim o texto ele fica coeso. E o que é coerência? Coerência é quando o seu texto ele tem sentido. Eu tenho um determinado tema e eu tenho que ter uma ideia linear sobre aquele tema. Não começo a escrever de um tema quando pensa já está em outro tema, ou falando algo que não tem nenhum sentido, que não tenha coerência. É importante que se leia bastante. Busque escrever palavras simples e de fácil compreensão. Por isso, evite frases muito longas, que percam o entendimento no processo de leitura e que pontue corretamente os parágrafos, frases e outros interlocutores, no caso, quando vocês citarem os autores. Às vezes as pessoas querem utilizar palavras rebuscadas, né? Palavras que não são tão comuns no nosso cotidiano, e aquela palavra nem cabe dentro do contexto, acaba causando um estranhamento ao texto. Então você pode optar por palavras mais simples, por parágrafos mais reduzidos, mais simples, mais enxutos, que com certeza o texto de vocês vai ser de mais fácil compreensão. Dicas para evitar a ambiguidade na redação. Use corretamente as formas verbo-nominais. Exemplo, o advogado encontrou o réu entrando no tribunal. Nesse caso, a ambiguidade impede que se saiba quem entrava no tribunal, o advogado, o réu ou ambos. Então, tenha cuidado para que vocês possam perceber. Às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente não percebe, mas quando a gente volta e faz a leitura, quando a gente faz uma releitura, a gente fica com essa dúvida. Então, sempre releiam o texto de vocês. Use os pronomes possessivos corretamente. Por exemplo, a mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Qual quarto? O da mãe ou o quarto da filha? Então, se você não usar os pronomes possessivos corretamente, não vai dar certo, né? Então, tentem utilizar de forma que não cause uma ambiguidade. Uso dos adjuntos adverbiais da maneira correta. Por exemplo, depois de difícil disputa, São Paulo vence o Avaí em casa. Nesse caso, não dá para a gente saber na casa de quem foi que venceu o jogo, né? De que time que venceu o jogo, se foi do São Paulo ou se foi do Avaí. Então, muito cuidado com construções desse tipo. Use os elementos coordenativos devidamente. Exemplo, Beatriz e Paulo desejam noivar-se. Fica confuso interpretar-se se Paulo deseja noivar-se com Beatriz ou se ambos desejam ficar noivos de pessoas distintas, pessoas diferentes. A melhor forma de escrever seria: Beatriz deseja noivar-se com Pedro e Paulo com Cristina. Pronto, desfez a ambiguidade e não ficou nenhuma dúvida. Evite a inversão sintática. Por exemplo, venceram os havaianos, os figueirenses, né? Dizendo aí, no caso, a construção que ele fez entre Avaí e Figueirense, né? Nessa frase, é difícil interpretar quem perdeu o jogo. Quem foi que perdeu? Foi o Avaí ou o Figueirense? Não dá para a gente identificar por conta da construção que foi feita, que tornou a frase ambígua. Evite a polissemia. Nós já tivemos uma aula sobre polissemia. O que é polissemia? Poli significa vários, né? Então, são vários sentidos. Então, a polissemia, como nós vimos naquela charge, né? Rede. No caso, poderia ser uma rede social e poderia ser a rede de dormir, né? Então, evite a polissemia. O xadrez nunca sai de moda. Este é um clássico exemplo de ambiguidade. Como o xadrez é uma estampa e também um jogo, não é possível saber qual deles não sai de moda. Em casos como esse, procure sinônimos para a palavra para dar mais ênfase à frase. Use corretamente a locução prepositiva ou preposição, seguida de substantivo. Fui ao encontro da minha turma. Em virtude da ambiguidade, o leitor não sabe se o agente foi em direção à turma ou se foi a uma reunião na qual se encontravam pessoas da turma. Então é isso, turma, essa é a nossa aula sobre ambiguidade. Vocês só precisam diferenciar quando ela é um vício de linguagem
E quando ela é um recurso estilístico? Quando ela for um vício de linguagem, ela deve ser evitada. Caso contrário, vocês perderão pontos na redação do Enem, vocês não conseguirão transmitir a mensagem que vocês realmente desejam. Mas quando ela é recurso estilístico, ela vai aparecer muito nos textos literários, então, até aí, tudo bem, certo? Aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço!